tarde, pessoal. Tudo bem? Eu passei um tema para vocês, que era realizar aqui o cálculo do curto do exemplo 3, que é o curto na barra 3, tá? Seguinte, tá? Vou passar isso aqui por enquanto, tá? Eu vou pedir para que vocês façam algumas validações, tá? Mas eu quero fazer uma análise em cima desse sistema, tá? Esse sistema é um pouquinho maior do que aquele do exemplo 2, tá? Do exemplo 2. Se vocês se lembram, deixa eu só confirmar aqui. Basicamente era um trecho assim, né? Gerador, trafo, linha, gerador, trafo e motor, tá? Basicamente isso. Tá? E daí não tinha nenhuma linha, nada, não tinha nada, nem de sistema anel. Nesse caso também não tem sistema em anel, tá? Mas já tem uma ramificação aqui, esse transformador mais uma barra, tá? Ligado na barra 2. Então, tá. Se vocês resolverem, né, isso aqui, vocês vão notar que isso aqui tem várias bases de tensão, né? Tem uma base aqui, tá? Que é a base de referência de 13.8 kV, que vale para o gerador G1 e para o lado de baixo do transformador T1. Tem uma base aqui na transmissão, que é VB2, tá? Que é dado por 13.8 vezes relação de transformação de T1. Isso aqui dá 230. Tem VB3, que é a base de tensão aqui no gerador G2, que é dada por 230 vezes relação de transformação de T2. Tá? Aqui vocês têm um banco trifásico, né, de 3 transformadores monofásicos, certo? Ligado em Y delta. Tá? Então, isso aqui a gente tem que determinar as tensões nominais desse banco transformador. Em Y, vamos botar aqui, T2, vou botar em outra. Tensão nominal no lado de alta, tá? É o lado de Y, vou botar aqui, é raiz de 3, a tensão nominal do lado de baixo, que é 230, do transformador monofásico, 230 dividido por raiz de 3, isso aí vai dar 230 kV. Tensão nominal do lado BT, do banco trifásico, né? É ligado em delta, desculpa. Delta, tensão de linha igual a tensão de fase. Então, tensão da fase do enrolamento de baixa tensão do transformador monofásico é 230. Isso aqui é igual a tensão de fase, então é 20 kV. Então, a tensão VB3 também é 20 kV, né? Não faz nenhuma alteração, tá? E a tensão aqui VB4, que é válida apenas para a barra 3 e para o lado de baixa tensão do trafo T3, né? Isso aí vai dar 13.8. A base de potência, né, é a base de 50 MVA, vou botar aqui SB igual a 50 MVA, e vale para todo o sistema. Com esses valores de base, de tensão e potência, vocês vão ter que analisar os valores de reatância de todos os elementos desse sistema, tá? E converter, fazer mudança de base, colocar todos eles na base comum, que a gente fez aqui embaixo, né? Certo? Eu não vou fazer isso, tá? De novo, tema de casa, vou botar aqui, ó. Tema de casa, realizar mudança de base. Mas após a mudança de base, vocês vão chegar no sistema, tá? E esse sistema, tá? Para o curto, visto na barra 3, é um sistema dessa forma. Aqui eu tenho o gerador G1, tá? Reatância do gerador G1, tá? Barra BT, reatância do trafo T1, reatância da linha de alta tensão, barra 1, barra 2, reatância do trafo T2, barra PT de novo, né? Gerador G2. Tá?
Aqui na barra 2, vocês têm também uma reatância, tá, desse transformador T3 e a barra 3, tá? E o curto ocorre aqui nessa barra 3, certo? Um curto-circuito trifásico, certo? Com esse modelo, e aqui de novo, reforçando, eu não vou calcular esses valores, tá? Vocês podem aplicar o teorema de Thevenin, tá? E o teorema de Thevenin, tá, vai resultar num modelo desse tipo. Tensão pré-falta, tá, no ponto de falta. Esse sistema está operando a vazio, então as tensões em qualquer ponto desse sistema vão ser iguais às tensões internas das máquinas. Então, essa tensão aqui pré-falta, no ponto de falta, que é a barra 3, é igual a 1,1 com ângulo 0,P1. Depois, vocês vão ter uma reatância, tá, vista da barra 3, que é a reatância de Thevenin, né, certo? Que é o quê? É essa reatância do transformador T3, tá, insere com o paralelo das reatâncias de G1 até a barra 2 e de G2 até a barra 2. Tá? Basicamente é isso. Tá? E isso aí vai resultar numa impedância de J.37.91. Tá? E aqui nós temos a barra 3. E aí nós temos o nosso curto. Com isso, né, a gente tem condições de calcular o curto, né? Corrente de curto-circuito trifásico é igual a tensão pré-falta no ponto de falta, tensão de Thevenin, dividido pela impedância vista da barra 3. Tá? Impedância equivalente, impedância de Thevenin, que vale J.3791. Certo? Isso vai resultar uma corrente de menos J2,6378 PU. Tá? Lembrando que esse valor PU, tá, depois deve ser transformado em amperes utilizando a base de corrente, tá, na barra 3, tá, que seria IB4. Isso aqui seria esse enunciado, vou chamar isso aqui de letra A. Tá? Eu vou colocar aqui uma letra B. Tá? Calcule a corrente de curto-circuito trifásico na barra 3, considerando uma impedância de falta, certo? Igual a J10 ohms. Tá? O que acontece quando a gente faz isso? Tá? O modelo visto da barra 3 é esse mesmo modelo que a gente desenhou aqui em cima. Tá? Então, vocês podem redesenhar aqui embaixo. A fonte, impedância de Thevenin, tá? E barra 3. Tá? Só que agora o curto ocorre através de uma impedância. Tá? E essa impedância, tá, a gente vai ter que desenhar aqui no circuito. Né? Tá? Curto-circuito trifásico, e aqui eu tenho uma impedância de falta igual a J10 ohms. Certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiramente, antes de calcular a corrente de curto, a gente tem que transformar esse valor aqui em P1. Né? Tá? Então, a impedância de falta é J10 vezes a potência base, que é 50, dividido pela tensão base, que é a tensão na base, na barra 3, né? PB4. 13,8 ao quadrado. Tá? Isso aí vai resultar um valor PU de J.26255. Tá? PU, se esses valores estiverem errados, me corrijam, pessoal. Não deixem passar. Uma vez calculado a impedância de falta, vocês podem calcular a corrente de curto trifásico, tá?
é igual a quem? Tensão pré-falta no ponto de falta, 1 com ângulo zero, impedância de Thevenin, impedância à vista da barra 3, mais a impedância de falta. Isso aí vai resultar numa corrente de menos J 0,3328. Tá? E aqui eu gostaria que vocês notassem, tá, a diferença, né, de valor, né, entre o curto-circuito franco e um curto-circuito com impedância de falta. Enfim, tá? Normalmente, estudos de alta tensão, tá, para efeitos de, como a tensão é tão alta, né, a impedâncias sempre são muito baixas de falta. Então, normalmente não se faz estudos de corrente de curto, né, considerando impedância de falta, mas já na baixa tensão, na média tensão, daí você não pode desconsiderar isso, tá? Vamos para o próximo método, tá? Método das tensões internas. Esse método das tensões internas, a gente vai aplicar o teorema da superposição, da mesma forma que a gente fez lá no teorema de Thevenin, quando a gente está interessado em calcular a corrente total de falta, considerando o cálculo da corrente de falta vazio mais a corrente de carga pré-falta. Só que aqui o teorema de superposição entra dentro da modelagem. Na verdade, o método das tensões internas, tá, visa fazer o quê? Tá? Imagine aqui que eu tenho um sistema qualquer. Tá? E por uma determinada falta aqui nessa barra aqui, certo? Eu quero descobrir quanto que vale a corrente de curto-circuito, tá? No entanto, eu quero levar em consideração já de cara, no início do cálculo, quanto que vale uma corrente de carga, tá? Prévia, antes da falta. Essa corrente de carga a gente pode levar já para o cálculo de corrente de curto-circuito, tá? Sem ter que fazer a superposição de dois estados, calculando a tensão interna das máquinas no instante de curto-circuito. Então, é um princípio bem simples, tá? A gente pode partir diretamente para o cálculo desse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo a gente já resolveu. Vou resolver de novo agora, só que utilizando outro método. Então, esse sistema a gente é o exemplo 2, né? Deixa eu só retornar aqui. Esse exemplo 2. Enfim, tá. Vamos fazer uma anotação aqui. Isso aqui, ó, que aparecia só no final do nosso cálculo, certo? IG e M, tá? A gente primeiro calculava a corrente de curto, depois calculava as contribuições, tá? IG e M. Agora vai ser o contrário. A gente vai calcular as tensões internas, vai calcular as contribuições do gerador e do motor, para depois chegar na corrente de curto. Tá? Então, esse resultado aqui de 7,35 e esse valor aqui também de 1,99, a gente vai ter que calcular. Certo? E se somar as duas, né, vai dar lá os 9,07, tá? Que é a corrente de curto, considerando a corrente de carga. Né? Enfim, tá? Vamos partir desse modelo aqui, com o valor de Z1 e Z2, tá? Eu vou copiar, então, isso aqui. E vou passar lá para outra aba. E com isso, né, calculado Z1, tá? Lembrando que o curto ocorre aqui, né? Na barra 1. Então, Z1 é a impedância do gerador G1 até a barra 1. Isso é Z1. Essa aqui é a barra 1, a barra em falta. Z2 é a impedância até o motor. Tá? Lembrando que o motor contribui para a falta, né? O motor síncrono. Isso aqui é Z2. Tá? A gente já calculou na aula passada. A gente já está aproveitando os resultados aqui, né? Certo?
Então, como que se aplica esse método das tensões internas? Tá? A gente sabe quanto que é a tensão no ponto de falta. É 1,05. Tá? Tensão pré-falta. A gente sabe também quanto que vale a corrente de carga. Corrente de carga, a gente calculou antes, mas vou calcular aqui de novo, tá? É igual a quem? A potência que está sendo entregue, que é a potência nominal, 1 PU, tá? Sobre a tensão em PU, que está sendo entregue, que é 5% acima da tensão nominal. Então, 1,05. Tá? Então, a corrente de carga, né, o módulo da corrente de carga é igual a 0,95238. Tá? Eu acredito que na aula passada a gente tenha feito em amperes, depois a gente converteu em PU. Tá? Se quiserem colocar em PU, tá? A equação é S sobre V. SPU sobre VPU. Certo? O ângulo vem do fator de potência, né? O ângulo φ, né? O ângulo de carga, né? Cosseno na menos 1 de 0,95. Isso aí dá um ângulo de 18,19. Tá? Como essa corrente, nós temos uma carga indutiva, vamos assumir, então, que a corrente é igual a 0,95238, atrasada, 18,19 graus da tensão pré-falta, que aqui nesse caso é 0 PU, é 0 graus. Tá? Então, aonde que está essa corrente? Essa corrente está aqui, né? Sai do gerador, passa pela barra 1, vai até o motor. Certo? Então, o que nós temos? Nós temos, a gente conhece a tensão na barra 1, tá? A gente conhece a corrente fornecida pelo gerador 1, conhece a impedância entre o gerador 1 e a barra 1, então, se a gente somar a tensão no ponto de falta mais aquela tensão em Z1, a gente vai conhecer a tensão interna no gerador. Tá? Então, EG duas linhas é igual a tensão no ponto de falta mais corrente de carga vezes Z1. Certo? Z1 é J.15, né? E L, a gente calculou aqui, tensão pré-falta, 1,05 com ângulo zero. Tá? Substituindo esses valores, tá? Vocês vão encontrar uma tensão interna de 1,10298 PU, com ângulo de 7,07 graus. Tá? Natural que o ângulo aumente, né? Certo? E CA, né, é a abertura angular que define o fluxo de potência. Vocês viram lá em CEP1. Tá? Então, para manter um fluxo aqui, do gerador para a barra 1, necessariamente a tensão, o ângulo do fasor de tensão do gerador 1 tem que ser maior que o ângulo do fasor de tensão na barra 1. Para que tenha um fluxo de corrente nesse sentido. Certo? Com essa tensão interna, tá? Essa tensão interna é a tensão interna do gerador no instante que ocorre o curto-circuito, tá? A gente consegue descobrir quanto que é a contribuição de corrente, tá? Do gerador até o ponto de falta, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de IG, duas linhas, tá? Isso aqui é a contribuição do gerador, tá? Vamos botar aqui. Contribuição do gerador. E G duas linhas é igual tensão interna do gerador dividido por
pela impedância entre o gerador e a barra, tá? Que é Z1, J.15. Dividido 1.1, dividido 1.1 por J.15, vocês vão encontrar uma corrente de 7,35, 318, com ângulo de menos 82,93 eu, tá? Esse valor, tá? Façam aí, né? Se vocês identificarem que está errado, me avisem, deem um grito, né? Mas se tudo estiver correto, né? Esse valor que a gente colocou aqui, né? É exatamente igual a esse valor que a gente calculou lá no exemplo 2, só que só lá no final, né? Contribuição do gerador do motor. A gente pode começar calculando a tensão interna do motor, tá? Tensão interna do motor é quem? É a tensão pré-falta na barra 1, menos a queda de tensão em Z2, porque a corrente proporciona uma queda de tensão em Z2, tá? Certo? Até chegar aí. Tá? Então, escrevendo aqui a equação, é VPF menos IL vezes Z2. Tá? Substituindo, VPF a gente conhece, 1,05, IL a gente calculou aqui, Z2 vem lá do exemplo 2 também, a gente já calculou. Tá? Isso aí vai dar um resultado, né, de tensão interna de 1,00922 com ângulo de menos 26, 22 graus, tá? E eu quero, de novo, né, destacar aqui o ângulo, né? Ângulo negativo, ângulo menor, tá? Que a tensão na barra 1, né? Que é 0, tá? Condizente com o fluxo de corrente, né? Certo? O fluxo sempre vai do ângulo positivo para um ângulo negativo ou de um ângulo positivo maior para um ângulo positivo menor. Certo? Então, esse fluxo está correto. Esse equacionamento que a gente fez está correto. Com isso, né, a gente pode calcular a contribuição do motor para a corrente de falta. Tá? Que é quem? Tensão interna do motor dividido pela impedância entre o motor até o ponto de falta, que é Z2. Isso vai dar um resultado, né? Já conhecido, mas vocês podem recalcular aí de 1,99838 com um ângulo de menos 116,92 mil. Tá? Que é exatamente igual ao valor que a gente calculou lá no final do método por Thevenin aqui. Certo? Conhecendo as contribuições, tá? Eu vou apagar isso aqui. Isso aqui. Tá? Eu calculei, então, IG duas linhas, desse gerador até a barra 1. Calculei IM, duas linhas, que é a corrente, a contribuição de corrente do motor até a barra 1. E agora, eu posso calcular a soma das duas para encontrar a minha corrente de curto-circuito, ICC. Tá? Então, corrente de falta trifásica é igual ao somatório dessas duas correntes. E, naturalmente, isso aqui vai ter que dar a mesma resposta lá do exemplo 2.
Tá, pessoal, então a gente tem mais um exemplo, exemplo 5, tá? E a gente encerra esse conteúdo. Mais um probleminha aqui. Então, aqui nós temos um gerador síncrono e um motor síncrono, tá? Com esses valores nominais, tá? Conectadas por meio de uma linha de transmissão. Certo? Então, esse sistema aqui é um sistema bem simples. Basicamente é isso aqui. Gerador, motor e uma linha. Certo? Aparentemente todos estão na mesma base. Tá? Esse aqui é um barramento 13.2 kV. Então, vou botar aqui os dados da máquina. Certo? Tá. O motor consome 20 megawatts sob fator de potência 0.8 adiantado. Tá. 0.8 adiantado. Uhum. Em seus terminais, quando ocorre uma falta trifásica nos terminais do motor. Então, vamos lá. A falta ocorre aqui. Certo? E nesse instante, tá, existia uma corrente de carga com essas características aqui. E com essa tensão de 12.8 nessa barra aqui. Né? Vou botar aqui VM, tensão terminal do motor, igual a 12.8 kV. Tá? Determine a corrente subtransitória no gerador, motor e no ponto de falta usando método das tensões internas das máquinas. Certo? Então, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, a gente vai desenhar, primeiramente, o diagrama de impedância. Esse diagrama aqui é um diagrama mais simples. Certo? Não precisa ser feita nenhuma alteração de base. Então, aqui a gente já conhece os valores das reatantes em PU. Certo? O curto ocorre nessa barra terminal do motor, que é essa barra daqui, né? Certo? E agora o que a gente vai fazer? O mesmo procedimento. Calcula contribuição do gerador, EG duas linhas. Calcula a contribuição do motor, IM duas linhas. E depois se calcula a corrente de curto. Tranquilo? Tá? Para isso, né, o que a gente precisa? Tá? Conhecer, primeiramente, quanto que vale as correntes de carga. A corrente de carga. Corrente de carga, se tudo estiver natural, né, está fluindo nesse sentido aqui. Né? Do gerador para o motor. Tá?
Então, quanto que vale? Primeiro, a tensão no ponto default é quanto? É 12,8 kV, né? Certo? Para transformar isso aqui em PU, a gente vai usar a base de tensão, tá? A base de tensão do sistema é 13,2. Tá? Não tem transformador, então é uma base única. Isso aqui dá quanto, pessoal? Tá? 0,9697 PU. Obrigado, Guilherme. Tá? Aqui, tá? Vocês podem jogar o ângulo. A gente resolveu até agora todos com ângulo zero. Tá? Se quiser colocar 90 graus, é só colocar um J aqui na frente. Vocês querem que eu resolva com 90 ou pode ser com zero? Pode ser com zero? Pode ser com 90? Opa, com 45? O Guilherme falou que 45 deu risada. É, pode, tá? Mas o sentido do 90 graus é para tirar o J da resposta, né? Tá? As correntes fiquem tudo tudo número real, né? Tá, mas como então o Guilherme respondeu primeiro, vai ser zero, tá? Azar. Então, corrente de carga, tá? A gente já conhece a tensão, vamos calcular a corrente de carga. Corrente de carga é igual a potência aparente, então 20 mega. Esse aqui é watt, então tem que dividir pelo fator de potência para obter VA. 20 vezes 10 na 6 dividido por 0,8. Tá? Vezes raiz de 3. Tá? Aqui é a diferença da equação, né? Em amperes e PU. Em PU não vai o raiz de 3, em amperes vai o raiz de 3. Vezes tensão pré-falta, 12,8, vezes 10 na 3. 1,128 kA, tá? Muito obrigado. Certo? Com esse valor, tá? Certo? Vocês vão dividir pela base de corrente, tá? A base de corrente a gente não conhece, então vamos calcular. A base de corrente é igual a 30 vezes 10 na 6, dividido por raiz de 3 vezes 13,2. Tá? Não confundam valores nominais com tensões de operação ou com tensões base, né? São tudo coisas distintas, né? Nós temos tensão nominal, temos tensão de operação e temos tensão base. Tá? Para calcular valores base, só se usa valores base, né? Tá? Esse aqui é a corrente base. Isso dá 1,3122K. Obrigado. E com isso, né? Certo? Com essa corrente base, dá para jogar aqui, achar o valor PU. Alguém calcula isso. Tá? Isso aqui é o módulo. Tá? O fasor da corrente de carga depende do ângulo de fase, né? O ângulo de fase é cosseno na menos 1 de 0,8, né? Certo? Isso aí é 36,87, né? Graus, né? Corrente, o módulo da corrente aqui, segundo o Guilherme, deu 0,85965. Tá? Com o módulo mais o ângulo, a gente pode escrever o fasor da corrente de carga. 0,85965 com o ângulo
mais, tá? 36,87 graus, tá? Por que é mais? Porque porque a corrente, o fator de potência é adiantado, tá? E é mais em relação a quem, né? Ao ângulo do fasor de tensão no ponto de falta, que é zero, né? Foi definido aqui, né? Não está escrito aqui, mas é 0 graus. Tá? É a referência. Certo? Nunca esqueça da referência. Tranquilo? Tá? Com isso, né? Conheço a corrente de carga, agora posso escrever as equações, né? Contribuição do gerador. Tá? Agora entrou na mesma receitinha de bolo do exemplo anterior, né? Até as equações são iguais, né? Tensão interna do gerador é igual a tensão no ponto de falta, que é Vm, certo? Essa tensão aqui, né? Mais a queda de tensão em toda a impedância série, né? Entre o gerador e a barra 1, que é J.03 vezes a corrente de carga. E a gente vai encontrar esse valor aqui. Ah, aqui eu coloquei EG, tá, pessoal? Desculpa. Aqui é IM. IG, desculpa. Pessoal, alguém tá calculando? Oi? Sim? O VM, ele é aquela tensão 13,2 kV? VM? O É. VM é essa tensão aqui de cima. 0,9697. Ah, tá. Vou botar aqui VM. Pessoal, enquanto vocês vão calculando, vou fazer um comentário já sobre esse VM, tá? O VPF, né? Eu comentei, né? Mas para aplicar esse método, obrigatoriamente, vocês têm que conhecer a corrente de carga, certo? Vocês têm que ter a solução do flow, tá? Se não tiver lá a solução do flow, vocês não tem como aplicar esse método aqui. E, naturalmente, né, vocês têm que conhecer a tensão no ponto, né? Do curto, né? Se você conhece essa tensão, por exemplo, nessa barra aqui, a barra de geração, de alguma forma, vocês vão ter que calcular essa tensão nessa barra aqui, antes de fazer a análise do curto. Tá? A gente até pode fazer o contrário, né? Calcular o curto aqui depois nessa barra aqui. Vocês podem fazer. Que aí, a partir desse 12,8, vocês vão calcular a queda de tensão na linha, para descobrir a tensão nessa barra. E aí depois é só seguir esse procedimento aqui. Certo? Alguém encontrou a tensão interna do gerador? Eu achei 0,84067 com um ângulo de 14,206. 26, arredondar para 21, tá? Obrigado, Renata, eu acho. Isso. Tá. Obrigado, Guilherme também escreveu ali. Tá? Enfim, tá? Com isso, né, com a tensão interna, a gente pode descobrir quanto que é a contribuição do gerador. Né? Então, IG duas linhas é igual EG duas linhas dividido por J.03. Ponto 3, né? 0,3. Esse ângulo aqui é até
Esse ângulo é menos 14, menos 90. Né? Eu achei 2,802 Uhum. com ângulo menos 75, 79. Não, pior, 14 menos 90, dá 70 e poucos. É verdade. É menos quanto, Renato? Menos 75,79. Uhum. Perfeito, tá, obrigado. Tá? Essa é a contribuição do gerador. Vamos lá para a contribuição do motor. Tensão interna do motor, mesma equação, basicamente, né? Tensão no ponto de falta, que é a tensão terminal do motor, Vm, tá? Mais a queda de tensão interna do motor, provocada em J.02. Então, mais J.02, quer dizer, mais não, desculpa, menos, né? Menos queda de tensão. A corrente está indo no sentido de geração carga, né? O motor é uma carga, vezes IL. IL a gente calculou aqui em cima. VM lá no início. Tá? Calcule isso aqui. E logo em seguida a gente pode calcular também o valor da corrente IM, duas linhas. Tá? Que é igual a tensão interna do motor, dividido J.2. O Guilherme aqui já apresentou o resultado, 1.08 em 7.31. A Gabriela confirmou. E a corrente, 5.4. 0,82. Com ângulo de menos 97,31. Agora sim, agora menos com menos, né? Tá, com isso, né, calculei as duas correntes, a Ana confirmou, obrigado também. Dá para calcular a corrente de falta, que é a somatória das duas correntes. A corrente aqui, então, 8.0809, com ângulo de menos 90. Tá? Era isso, pessoal. Então, vocês já conhecem dois métodos. Para quem não tenha ficado claro, né, no momento que a gente faz esse cálculo aqui, é aqui que é a superposição, né? Comentei lá na teoria. Superposição ocorre aqui, né? Calculei as duas contribuições, resolvi os dois circuitos, né? Esse circuito, depois esse circuito, soma as duas. Tá? Tem um pouco de limitação, além, por depender do flow, isso aí. Tem. Quando o sistema começar a ficar, tiver, tipo, múltiplos geradores, essa análise aí não vai ser tão simples de realizar. Tá? Que aí vai depender um pouco das contribuições de cada gerador antes da falta, né? Então, isso aí depende lá do planejamento, do despacho, basicamente, né? Das máquinas. Então, a gente não leva em consideração apenas a potência nominal, leva em consideração o despacho. Então, é um pouquinho mais complexo isso, tá? Então, a gente não vai analisar isso aqui em sistemas com múltiplos geradores, tá? Múltiplos cenários. Só apenas que algo assim que seja a única solução seja essa aqui apresentada, né? Não tem outra solução a não ser essa daqui. Pessoal, então, como vocês viram, né, não tem muito mistério para fazer análise de curto trifásico. Então, eu elaborei uma lista de exercícios. Vou disponibilizar agora no final da aula já. Certo? Eu peço que vocês façam
essas listas, essas questões que estão nessa lista. Lembrando também que existem outros exercícios na bibliografia que eu lancei lá no plano de ensino. Vocês podem pesquisar lá algumas questões. Mas, de forma geral, aqui vocês vão encontrar diversos tipos, então eu acho que vocês podem se basear apenas por essa lista aqui. Tá? Então, essa primeira questão você já tem condições de realizar, né? Esse aqui é um sistema de geração, transmissão e distribuição, né? Certo? Aqui vocês têm um gerador, um transformador, a linha de transmissão, esse transformador T2, e aqui começa a distribuição, tá? Esse transformador T2 é esse transformadorzinho aqui. Certo? Ele tá com um pouco sem formatação, porque isso aqui eu só tirei um print de um livro, tá? Que eu não lembro o nome agora, tá? Mas esse sistema aqui é o mesmo sistema, tá? E aqui abaixo vocês vão ver que tem dois tipos de condutores, né? Um condutor aéreo, certo? Que é esse condutor aqui, à direita, tá? Aqui, ó, overhead. Tá? Aqui está a especificação do tipo de condutor, tá? Condutor trifásico, com essa bitola 1000, condutor de cobre, tá? Certo? 2 para-raios, tá? 1 para-raio, desculpa. Enfim, tá? Mas isso aqui tanto faz, tá? Isso aqui vocês não precisam saber, isso aqui eu sei que vocês estão fazendo transmissão, o que nos importa aqui é saber quanto que vale o Z, tá? Do modelo dessa linha, que está aqui embaixo. Tá? Mesma coisa ocorre aqui no condutor subterrâneo, né? Que é esse tracejado aqui, underground. Esse é o tipo de condutor, um condutor de alumínio, tá? Com essa cobertura isolante XLP. Aqui está as impedâncias Z1 e Z0, tá? Vocês vão trabalhar apenas com curto trifásico agora, então Z0 é indiferente, tá? O que importa é Z1, tá? Impedância sequência positiva. Certo? Aqui depois tem uma questão 2, bem interessante vocês trabalharem também, né? No sistema industrial, tá? Com relação ao X sobre R. Tá? Aqui tem a potência de curto-circuito, isso aqui é conteúdo que a gente vai ver, não essa semana, mas semana que vem, mas se vocês quiserem, vocês podem olhar lá no gabarito que eu mandei para vocês, daqueles exercícios de PU, né? Tem a forma como calcular o SCC, calcular o PU a partir do SCC. Os demais vocês devem saber fazer. Tá? Aqui tem o exemplo 3. Tá? Aqui já é um exercício mais de conceito. Aqui o exemplo 4 vocês ainda não têm condições de realizar. Tá? Isso aqui depende aqui ainda do conteúdo, de alguns conteúdos que a gente vai ver. E aqui depois tem algumas questões que eu extraí do Sadat, tá? Que é um dos livros que consta lá na bibliografia. Tá? Pergunta que eu faço para vocês. Inglês, assim, tá bom? Tá? Todo mundo aqui consegue ler inglês ou vocês querem que eu traduza? Tá ok? Tá? Se não tiver ok, daí vocês podem mandem mensagem lá, não entendi aqui o enunciado da questão 9.2, tá? Daí eu dou uma explicado, tá? Mas, a princípio, eu acho que não vai fugir muito do que a gente vem trabalhando, tá? Certo? Mas é importante salientar que aqui algumas questões vocês ainda não vão saber fazer, tipo essa questão 9.4 aqui. Se vocês vão ter condições. Tá, essa questão 9.10 aí também já é o assunto da próxima aula de quarta-feira. Tá? Enfim, tá? Eu já vou disponibilizar. Alguma questão, alguma pergunta, pessoal? Ah, o gabarito, sim, tá? Pergunta importante, o gabarito tá aqui embaixo. Se tiver algum erro, que pode ter, sempre tem. Mesmo sempre usando a mesma lista todo semestre, na verdade sempre vou alterando alguma coisa, sempre passa alguma coisa, tá?
verifiquem, se encontrarem, daí já comentem. Então. Mas então era isso, então, pessoal. Boa semana a todos. Até quarta-feira.